Oi pessoal, bom dia, eu sou Estevam, né? Instrutor de segurança e bombeiro civil. Estou aqui com o Jurandir, ele é presidente do Conselho de Segurança da Zona Leste. Ele vai falar um pouco para a gente aí sobre o conselho, como que funciona na cidade de Londrina. Bom dia, Estevam. Muito obrigado por esta oportunidade que você nos dá de falar à população de Londrina, do Paraná, do Brasil e do mundo, porque você é uma pessoa que tem uma grande audiência. E eu, enquanto presidente nato do Conselho Comunitário de Segurança da região leste, nós estamos aqui para dizer um pouco daquilo que já fizemos por nossa região, por nossa cidade e pelo estado do Paraná. São projetos, ideias que levamos ao conhecimento do governo que deu muito êxito no passado. Nós, enquanto Conselho de Segurança, clamamos para que os governantes olhem mais para os movimentos populares, associações de moradores, para que essas pessoas, essas lideranças que trabalham de graça, essas lideranças que não têm nenhuma remuneração e dá todo o seu carinho para a sua comunidade, para poder ajudar e melhorar as suas condições de vida. Porque eu vejo assim, quando você tem uma propriedade e a situação no seu bairro, na sua comunidade vai bem, o valor aumenta, então você ganha um dividendo muito grande em cima disso. Porque se você calcular o aumento da valorização da sua propriedade, é um ganho na melhoria que acontece no seu bairro e na sua comunidade. E quando vai mal, tudo vai muito mal e as coisas não acontecem, o que acontece? Ela diminui o preço, a bandidagem toma conta e você fica vendo navio, talvez até precisando mudar do seu bairro, porque você, com a sua família, filhos, mulher, vizinhos, você se sente oprimido e acaba deixando, vendendo barato e indo embora da cidade. O que você espera? Você estava comentando em off sobre a demora, por exemplo, de quando quebra árvores que fica no meio da rua, quando tem algum problema da função pública fazer. Você estava reclamando que demora demais. O que a gente espera? Que o presidente de bairro, ele leva a comunicação até as autoridades para que ela resolva o mais rápido possível. Isso não está acontecendo. Quando chega lá, parece uma má vontade até de funcionários públicos, de assessores, que fazem pouco caso. E aí as coisas não acontecem. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, e as coisas vão se piorando. Aí vem novamente uma chuva, vem novamente uma tempestade e aquilo vai acumulando, vai atrapalhando, enchendo as bocas de lobo, as árvores caída em cima dos fios, como nós estamos vendo aqui na região leste, a fiação todinha quebrada, estamos sem internet, tivemos sem luz, mais de 59 mil famílias em Londrina que ficou sem iluminação no domingo. Então tudo isso a gente clama para as autoridades e a gente vê a Copel dizendo o seguinte: eu não posso ir lá arrumar porque a prefeitura não vai cortar a árvore. A prefeitura diz: eu não posso cortar a árvore porque a Copel não desliga o fio. Então quem é o pai da criança, quem é o dono, quem é que sabe disso daí? E onde está o prefeito, onde estão os vereadores principalmente, que são os fiscalizadores, que deveriam estar andando nos bairros junto com os presidentes de bairro? Ele tem que saber quem são as pessoas que são lideranças de bairro, porque o vereador é eleito por essas pessoas. Então ele tem que dar o respaldo, porque ele tem autonomia para levar através da Câmara Municipal os pedidos da comunidade para o prefeito, para que possa resolver esses problemas. Ô Jurandir, o presidente de bairro, quando ele chega na prefeitura, ele já é atendido? Ou como que funciona? Tem que marcar um horário? Como que é? O presidente de bairro nem atendido é. Para começar, o presidente de bairro, as lideranças de bairro são praticamente jogados às traças, porque parece que o poder público não gosta muito das lideranças no momento de trabalho, mas na época de eleição são os primeiros a ser procurados. E quando o presidente de bairro, lideranças de movimentos comunitários, do Conselho de Segurança, vai falar com o prefeito, com um vereador, você tem que marcar audiência, você tem que esperar, e até lá já passou o assunto, você já nem tem mais condições de discutir aquele assunto e muitas vezes nem recebido é.
Então essa é a dificuldade. Teria que ter um elo maior e até uma organização dentro da prefeitura para que recebesse o presidente de bairro, que ele levasse as reivindicações e as reivindicações de prioridade chegasse até o prefeito. E assim, quando chegasse ao prefeito, chamaria aquele presidente de bairro, aquela liderança para conversar com o prefeito para melhor explicar o que está acontecendo. Porque também não é toda, né? A gente sabe que tem presidente de bairro que quer tomar café, quer ir lá puxar o saco do prefeito e do vereador, e isso não leva a nada. Talvez isso dificulte muito. Mas eu acho que tem que haver uma triagem nesse sentido e ter pessoas que conhecem dentro do sistema que levam os presidentes de bairro diretamente, porque é os verdadeiros pessoas e fiscalizadores da nossa cidade. Quanto a isso daí, eu vou tocar num assunto com você. O que você achou do governo Lula? E depois eu vou comentar com vocês também sobre o governo Bolsonaro. Sim. Se você achou bom, se você achou falho, se você achou que teve muito roubo na política nessa época e também agora. O que eu vejo do governo Lula? Eu que tive a oportunidade de conhecer o Lula pessoalmente em São Bernardo, no Sindicato dos Metalúrgicos, convivi com o Lula naquele momento difícil da vida dos povo brasileiro, e ele foi se infiltrando na política, acabou chegando à presidência do Brasil no momento errado, porque eles nunca apoiaram ninguém e não apoiam ninguém. Eles são individualistas. E o Lula passou naquele momento a ser um fantoche na mão do sistema militar no Brasil. Mas as coisas foram se andando, ele virou deputado federal, muito bem votado, não fez nada. Tanto é que ele cumpriu um mandato só, até aí foi bom. Ele falou que ia ter um mandato só e só teve um mandato só. Ele volta para trás, tentou ser governador de São Paulo, não ganhou. Vai à presidência do Brasil como candidato, perde a eleição 88, 89, numa trairagem com o Brizola, que era o momento de a gente passar o Brasil a limpo. Aí ele perde para o Collor e vai disputando. Lá na frente, a gente até ajudou o Lula. Acreditava que o Lula, com todo o trabalho que ele fez de trabalhador, de metalúrgico, de sindicalista, ele seria um bom presidente. Ele ganha a eleição e a esperança era muito grande. Era muito grande a esperança no Lula. Mas, um determinado tempo, vem os mandantes do Brasil e diz: ô Lula, você tem que ser Lulinha, paz e amor. Aí ele entrou no jogo. E hoje nós estamos vendo a situação que o Brasil atravessa e Lula quer voltar. Eu acho que não deve voltar mais. O Lula hoje, ele deveria juntar todo o potencial que ele tem e apoiar quem tem projeto para o Brasil. Porque o Lula nunca teve e o PT não tem projeto para o Brasil. E nós precisamos de gente que ganhe eleição e tenha projeto. Você tendo um projeto, você vai cumprir aquele projeto se ganhar. E se você não tiver projeto, não tem como você trabalhar em prol do Brasil, porque o que você vai fazer? O que você vai pensar em nome da população se a população não ajudou a discutir o projeto? Tem tudo isso também, né? E voltando, igual eu estava falando com você, sobre o governo Bolsonaro. O governo do Bolsonaro é um engodo, que todo mundo sabe. O Bolsonaro era desconhecido, 26 anos, 27, 28 anos no parlamento, em Brasília. Ninguém sabia quem era ele. E para esclarecer a população que está nos ouvindo, o que aconteceu, como que o Bolsonaro apareceu? Ele foi candidato a presidente da Câmara Federal para combater o Rodrigo Maia. E sabe quantos votos, Estevão, o Bolsonaro teve? 3. O dele e mais 2. A partir desse momento ele passou a ser conhecido no Brasil e no mundo. E ele, na minha opinião, ele queria o quê? Que o Bolsonaro queria? Sair da política, porque ele ia se aposentar normalmente com o ordenado máximo, e sair da política por cima, porque talvez ele não ganharia mais para deputado federal. Aí ele se candidata a presidente nesta retórica de dizer: eu saio por cima, fui candidato a presidente, mas não ganhei, estou fora da política. E aí ele começa a fazer um trabalho em todo o Brasil, andando para lá, teve em Londrina, na Câmara Municipal, nos taxou de minoria e que com nós não ia conversar, aqui em Londrina. E aí ele ganha as eleições num desgosto do povo brasileiro com o governo PT e com o Lula na cadeia, lá em Curitiba. Ele ganha as eleições.
Ele ganha as eleições sem nenhum projeto, sem nenhuma proposta, sem nenhuma condição de desenvolver ideias para o povo brasileiro. E ele entrou na onda do Michel Temer. E hoje, tanto que está aí, que quem dá as cartas lá se chama Michel Temer por debaixo dos panos para não prender os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro tem poder porque ele é presidente, então ele é imune. Inclusive hoje, o TSE está julgando o mandato de cassação do diploma de Bolsonaro e do Mourão hoje. Só que não vai dar em nada. Por que não vai dar em nada? Porque aí desestabiliza o Brasil de vez. Porque olha o preço da gasolina, o preço da cesta básica, do gás, falta escola, falta a pandemia que está aí do coronavírus, que já matou mais de 600 mil pessoas. E o Bolsonaro era simplesmente ele tomar uma vacina. Tomava vacina porque ele é o pai de todos os brasileiros, tem que servir de exemplo. Qual o exemplo que um cidadão, presidente do Brasil, tem dado para o Brasil, está dando para o Brasil, se o mundo hoje não quer conversar com ele? Estão exportando tudo que nós temos para o exterior, tudo. E nós aqui pagando um preço absurdo, o povo passando fome, catando osso na rua. Já tem gente aqui na nossa cidade de Londrina catando osso para fazer sopa. Minas Gerais, no Nordeste, o custo da cesta básica, um absurdo. Eu acredito que a gente não chega até dezembro, no maior caos da história do mundo, de um país como o Brasil, que nós temos tudo. Um país rico, um país que tem condições de superar as coisas difíceis, mas do jeito, você põe um tijolo de pé, eles derrubam 10. Essa é a minha posição quanto ao Bolsonaro, nada contra a pessoa do Bolsonaro. Eu acho que ele está certo e legítimo de se candidatar, de ganhar e de virar presidente, mas eu acho que ele está errado de não ouvir a população e desdenhar os pobres e ajudar os ricos, vendendo tudo que o Brasil tem. Você está falando sobre o Bolsonaro. Eles falam que o Bolsonaro ele tem pouco apoio. Só que não foi isso que foi visto nas ruas. O que você diz disso? Não me parece que o povo está a favor do Bolsonaro, do que ele está fazendo? Tava. Ele veio para ser candidato, Londrina deu 80% dos votos e o Brasil inteiro. Ele ganha as eleições com o propósito de fazer a mudança que os outros governos não fizeram. Ele tinha todo o apoio, mas escolheu mal como escolhe os governantes, as suas equipes de governo. Ele põe lá um Guedes, que está falindo o Brasil e é o que manda no Brasil, manda mais do que o presidente. A segunda coisa foi encher de militares, que o problema do militar é cuidar da segurança, mas colocar nos grandes cargos do governo federal, caso de ministros, sem manjar nada e sem ter condições de desenvolver ideias. E hoje o caos está aí porque ele está na mão deste povo e era um soldado que foi expulso do exército, o Bolsonaro, teve mágoas e hoje ele é o chefe maior das Forças Armadas. E aí como que um simples recruta lá, vamos se dizer assim, o Bolsonaro, hoje chefe das Forças Armadas, expulso do exército por causa de dinheiro. Ele queria aumento, porque achava que o soldado ganhava pouco, ele brigou e aí acabou sendo expulso. Aí uma revista na época chamou ele para uma entrevista, ele é carudo, e isso a gente tem que dar a mão à palmatória, porque ele fala o que pensa e o que quer e o que não quer e não está nem aí. Ele deu uma entrevista e o pessoal disse, por que você não entra na política? Aí ele entra na política, vira vereador no Rio de Janeiro e hoje é presidente do Brasil. Então veja bem, até isso é uma astúcia, né, do caso dele, de uma coragem que ele desenvolve, que eu acho que ele deveria ser general e não presidente do Brasil. Porque como general, eu acho que nós estaríamos bem servidos e jamais alguém poderia querer tomar o Brasil. E hoje ele, como presidente, ele está de saia justa, porque tem muita gente querendo tirar ele e tomar conta do Brasil e fazer da gente simplesmente voltar a 100, 200 anos atrás, que foi a coisa mais triste do nosso país, que foi a escravidão, que hoje nós vivemos novamente uma escravidão, que dizem que tem democracia, mas onde está a democracia? Difícil, está difícil a democracia. E já emendando, só para terminar a nossa entrevista aqui, o que você espera de 2022 e
não sei se você pode falar, o que seria o seu candidato ideal para 2022? O que eu espero para 2022, primeiro eu espero que nós estamos aí há 65 dias do Natal, estamos aí há 70 dias e até me arrepia. Espero que Deus ilumine a cabeça dos nossos governantes para que nós tenhamos um Natal um pouco melhor das tristezas que nós estamos passando, de crianças, homens, mulheres, na fome e na miséria que está chegando e das informações que nós estamos tendo, que vamos passar um dos piores Natal de todos os tempos. Então eu espero que isso realmente não seja verdade, que a gente morda a língua, que a gente consiga uma transição de 2021 para 2022, numa boa, com projeto, com ideias, com o povo tendo pelo menos alimento nas suas mesas, e dizer a você, o que eu espero da eleição do ano que vem, 2022, de um candidato pensante, que ouça a população, que ele tenha projetos, que ele possa desenvolver as ideias, que o povo possa eleger bons representantes, deputado estadual e deputado federal e senador, porque a turma só pensa no executivo, prefeito, governador e presidente. Está tudo errado, porque quem manda no Brasil é o parlamento. É o parlamento que faz lei, que aprova a lei, o presidente executa. Então, a gente espera que o presidente tenha boas ideias, bons projetos e que o povo eleja um parlamento realmente compromissado com a população, onde aprove os bons projetos, para que o Brasil saia do caos que está aí. Mas eu acredito que mesmo com tudo isso, com boas ideias, um bom candidato, um bom trabalho, nós vamos sofrer ainda, no mínimo, uns 5 anos para botar a casa em ordem. E eu, pessoalmente, eu acredito muito no Ciro Gomes, porque eu conheço lá de trás de histórias, tenho lido muito sobre ele, tenho visto a audácia dele, as falas, os projetos, conheço ele pessoalmente, veio a Londrina, a turma fala que ele é radical, isso, aquilo, muito pelo contrário, é uma pessoa tão amável, mas duro na queda, também não dá moleza. E é bom de porrada como nós também, mas é uma pessoa que eu acho que é o único hoje preparado para ser presidente do Brasil. A minha opinião pode não valer muito sobre esse caso, mas eu venho de uma história do trabalhismo, de Getúlio, Jango, Brizola, e nós que caminhamos, hoje eu tenho 67 anos, Esteu, 67 anos, não parece, mas tenho 67 anos e acredito que a gente vai ter aí mais uns anos pela frente para a gente poder defender as nossas comunidades. Não tenho pretensão política, mas também não digo desta água eu não bebo, porque quem decide é a população e eu aprendi isso com as minhas lideranças. Se o povo quer, você tem que ir para frente. Se o povo não quer, você tem que recuar. É a mesma coisa como um líder comunitário. O líder comunitário, ele luta no bairro, mas se o povo não ajuda, o melhor que ele tem que fazer é ficar quieto e cuidar da casa dele. Agora, quando a população se une, a gente remove montanhas. E é isso que eu espero para 2022, remover essa montanha, essa entranha de pedras que colocaram no caminho da população, para que a gente possa realmente abraçar um vereador na rua, um prefeito na rua, um deputado e falar assim, muito obrigado, valeu a pena o meu voto. Mas não dá, hoje a gente está aí, que se vê um vereador, vê um prefeito, vê um deputado, a gente fica com tanta raiva que sai correndo atrás dele até inconscientemente. Depois, quando cai a ficha, a gente diz assim, mas foi o povo que colocou ele, nós temos que respeitar. Jurandir, prazer em fazer entrevista contigo aqui. E qual a sua consideração aqui? Você quer mandar um abraço para alguma pessoa que apoia você, que é amigo, você? Fica à vontade. Primeiro, Estevam, eu quero mandar a você nessa entrevista maravilhosa aqui no Lindóia, em frente a um campo de futebol, em frente à Igreja Católica, né? Que Deus ilumina a gente, até foi feliz a sua escolha neste local, dessa reflexão que nós estamos fazendo nesse momento. E mandar um abraço para a minha comunidade do Lindóia, de Londrina, do Paraná e do Brasil. E complementando ainda, pedindo aos deputados, que eu sei que muita gente vai ouvir essa gravação, para que fale com o seu deputado, para dar um aval lá, assinar o requerimento da CPI da Segurança Pública do Estado do Paraná,
Não é contra o governador, não é contra deputado, não é contra ninguém. Nós temos muito o que falar, a Polícia Civil tem muito o que falar, a Polícia Militar tem muito o que falar e nós precisamos passar a segurança do estado do Paraná limpo. Quando você tem segurança, você tem tranquilidade, a sua família vai bem, você vai bem e você se sente feliz. Quero mandar um abraço a todos, né? E dizer mais uma vez, obrigado, Estevão, obrigado por essa oportunidade. Tamo junto, Jurandir, valeu? Valeu, irmão. Valeu, irmão. Or are you deceived?